Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura, ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, se ela for paz, se ela for luz, direcionamento e caminho. Que a espiritualidade seja boa, cuidadosa e justa com a vossa alma e as vossas palavras. O 2 de espadas, o rei de copas, o 10 de paus, e o valete de paus. Vocês estão vivendo um momento de dúvida. E essa dúvida, ela é uma dúvida que traz para vocês muito uma angústia interna muito constante. Ela, por mais suave que ela possa estar em alguns momentos, ela está ali. Então ela é uma dúvida muito constante. Ela é a dúvida da corrosão, né? Da corrosão pelo tempo. Aquela dúvida que imediatamente ela parece não ter um impacto tão grande, mas é como a água sobre o metal. Não tem problema você mergulhar o ferro na água rapidamente que nada vai acontecer. Mas se você deixar o ferro sempre na água, sempre no tempo, sempre na chuva, aos poucos a água vai ir corroendo esse ferro. E por mais resistente, por mais forte que ele seja, em algum momento ele vai se desfazer. E essa carta, ela fala aqui justamente sobre isso. Por mais forte que nós sejamos, existem certas coisas que são
iminentes, que são maiores do que nós. Existem certas coisas que não são definidas pelo quanto nós a resistimos, pelo quanto nós as negamos. No fim das contas, o sentimento é como a água sobre o ferro. Ele pode demorar muito tempo para corroer esse ferro, mas ele irá corroer. Essas duas espadas, seguradas por esse personagem à frente do seu peito, ela representa aqui o bloqueio do coração. Uma defesa desnecessária que te leva a agir contra os seus sentimentos, ou para alguns de vocês pode ser a defesa de outra pessoa em relação a vocês, que leva essa pessoa a agir contra os seus sentimentos. E a coisa mais importante que essa carta fala é que não importa quais sejam os seus sentimentos, não importa que essas duas grandes espadas estejam aqui, a água que representa o sentimento, ele irá corroer essas espadas. E a dúvida que fica é: quanto tempo isso vai demorar? E qual será o sentido de tudo depois que isso acontecer? Será que faz sentido se armar tanto contra o seu sentimento, contra o seu coração? Ou será que para essa pessoa faz sentido se armar tanto contra isso, se no fim das contas isso terá que ser visto quando você sentir que essas espadas não estão mais nas suas mãos? Você vai inevitavelmente ter que tirar essa venda dos seus olhos, que faz com que você deixe de ver o sentimento que está diante de você, ou que essa pessoa veja. Porque quando essas espadas se corroerem, esse medo que te leva a viver uma defesa contínua, não vai ter mais armas, né? Então ele vai estar nesse estado de redenção. Mas tem um contexto, né? Tem um contexto para toda essa defesa, e ele é um medo místico. Nós buscamos na nossa vida, em muitos momentos, racionalizar os sentimentos, ou compatibilizar os sentimentos com coisas palpáveis, com coisas que nos pareçam fatídicas. Algumas pessoas aqui tiveram muitas tentativas de relacionamento, onde essas tentativas elas foram baseadas na sua intenção de fazer com que as coisas fossem da maneira como você queria que elas fossem, com que as coisas dessem certo, com que as coisas fossem legais. E algumas até foram em alguns momentos. Mas existe uma coisa que a gente precisa admitir sobre as coisas que a gente faz acontecer, que é o fato de que elas geralmente terão início, meio e fim. Logo, a gente tem que admitir o fim das coisas mesmo antes que ele chegue. Porém, quando nós falamos daquilo que a gente quer que seja realmente transformador na nossa alma,
e que transpasse o tempo da nossa vida, a gente precisa abrir o nosso coração para o oculto, para o invisível, para a mística das coisas. Não porque isso demande um esforço, um esforço de se acreditar no invisível por si só, mas simplesmente porque isso demanda a sabedoria e a consciência de entender que se nós muitas coisas nós desconhecemos, né? Muito tempo, muito lugar, muito espaço nós desconhecemos. E se nós queremos projetar o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa relação para esse desconhecido, para esse futuro desconhecido que seja ele o amanhã, nós precisamos nos render da ideia de que a gente tenha um controle sobre aquilo que nós desconhecemos. Vocês estão muito cansados. Vocês estão muito cansados, vocês estão sentindo essa sobrecarga da inabilidade, né? É aquela sobrecarga que você carrega tudo, carrega todos os pesos, mas ainda assim se sente insuficiente em relação a eles. Como se mesmo realizando tudo, você sempre sentisse que esse tudo não é suficiente. E isso deixa o seu coração extremamente inquieto e instável. Em alguns momentos você acredita que as coisas vão dar muito certo, em outros não. Em alguns momentos você quer tudo, em outros momentos você não quer nada. E isso te desgasta ainda mais. Você ou essa pessoa com quem você está lidando. A temperança, o cavaleiro de ouros, o as de ouros, e o rei de paus. O sentimento, ele é como a água que corrói o ferro da negação. E essa carta da temperança, ela fala
da iminência divina dessa água, desse sentimento. Essa carta da temperança, ela me diz que os seus sentimentos, ou os sentimentos dessa pessoa, vão se tornar uma verdade única. Porque existe aqui essa dúvida, ela representa uma separação. E não é uma separação de coisas separáveis, né? Então é como se essa pessoa, se essa atitude, se as atitudes dessa pessoa ou essa sua atitude, elas estivessem realmente tentando cortar sua alma ao meio, né? E você... E a dor que eu vejo aqui é essa dor. A dor de tentar se dividir. E só que essa tentativa de divisão, ela é como se você tentasse partir a água em dois. E não dá, né? Não dá. E essa é a grande lição de vida que você ou essa pessoa vão vivenciar agora, porque a carta da temperança, ela fala dessa intervenção divina que transfere, né, essa água de uma copa para outra e de outra para a anterior, mostrando que por mais que você tente separar, é uma coisa só. Só que cada uma dessas copas representa aqui a personificação de um sentimento, então uma pessoa. É como se a carta dos amantes, ela representa um anjo com os dois amantes, né? É como se essa carta ela fosse a criação existencial dos amantes. A formação dessa mística divina que representa os amantes. É a alma dos amantes sendo unida. Se você tem uma porção de água em um cálice e outra porção de água em outro, e você sabe qual porção representa quem, a partir do cálice. Mas quando você mistura essas duas águas, você não consegue mais separar. É a espiritualidade formando o indivisível, formando o inseparável, formando a unicidade e a verdade divina do amor. Para a construção daquilo que é visível, duradouro
em um caminho trazido e abençoado pelo Divino, onde você possa sair desse sentimento de instabilidade, desse sentimento de confusão no seu coração. E viver com a confiança de que o seu amor é o melhor caminho. O seu amor é a vida. E no fundo do maço nós temos o 5 de copas. E aqui o Papa. O Pajem de copas e a força. A lua. Os amantes. O 10 de copas. Existiu aqui um apelo divino muito intenso, muito grande da sua parte, ou da parte de alguma pessoa por você. Um apelo para o fim do abandono, para o fim para que essa pessoa parasse de viver de costas para um sentimento. Essa leitura, ela fala de alguém que manifestou um sentimento por você. Tá? Alguém que de fato te deu esse sinal. Disse que tem um sentimento por você, que tem amor por você de alguma maneira. Pode ser literalmente, ou pode ser através de gestos, de sinais, de ações. Mas é alguém que disse que de alguma maneira que te ama, mas que mesmo assim permaneceu olhando para as tristezas, para as mágoas e para as dores do passado. Permaneceu armada contra o sentimento, se degradando nessa dúvida corrosiva. E a carta do Papa, ela fala do atendimento da prece que você fez ao Divino, para que essa situação mude, melhore.
E essa carta da força, como a carta do pajem de copas, ela me fala que a espiritualidade vem trazendo para você a coragem, ou para essa pessoa a coragem para entregar o seu coração, para viver o seu sentimento, para manifestar aquilo que habita no fundo, no profundo da alma. E é muito curioso porque a gente falou sobre a temperança como essa carta que prepara, que cria essa união mágica, mística que a gente encontra nos amantes, né? E aqui nós temos, depois da carta da lua, os amantes. Falando que o que essa pessoa manifestará do fundo de sua alma é esse amor verdadeiro. Esse amor de almas. Esse amor preparado pelo divino. E a carta do 10 de copas, ela fala que vocês viverão uma vida muito feliz juntos. Uma vida principalmente plena naquilo que o coração de vocês sente. O amor de vocês constrói uma vida feliz. Essa leitura, ela fala com pessoas que estão reconhecendo explicitamente na sua vida agora essa situação de uma pessoa que está vivenciando uma dúvida corrosiva, e vocês, se não forem essa pessoa, vocês sabem que essa pessoa está vivenciando essa dúvida corrosiva, que essa pessoa está negando, tentando, fazendo um esforço para negar sentimentos que você sabe que essa pessoa tem, porque essa pessoa mesma te falou desse sentimento, te mostrou esse sentimento, mas permaneceu de costas para ele. Então, tenha um cuidado, uma delicadeza ao considerar essa leitura como sendo para vocês, porque ela é uma leitura muito presente. Se você não estiver vivenciando essa situação, eu não vejo aqui para ninguém que isso é uma situação que você vá vivenciar num futuro. Se você identificar isso na sua vida recentemente, né, nos próximos dias, tudo bem. Mas eu não vejo nada eu não estou dizendo que chegará alguém na sua vida que será assim, ou que tem alguém de um passado muito distante que é assim. Não, é uma leitura muito presente. Essa dúvida corrosiva, ela está aqui no presente. É um momento essa carta da força e do pajem de copas e da temperança, elas estão aqui no presente. Então, esse momento de mudança dessa situação também no presente. Logo, é uma leitura muito presente das coisas acontecendo agora, e onde você já tem a consciência da existência desse sentimento. E a sua maior dor hoje, seja por você ser essa pessoa negando, ou por você estar lidando com alguma pessoa que está negando, é que você sabe que não é ilusão. Você sabe que é a negação de um sentimento que existe, e você vive esse medo
de tudo que você está deixando de viver pela negação de um sentimento que tanto você quanto essa pessoa tem. Caso sejam as pessoas que estão ouvindo essa leitura que estejam nessa situação de dúvida, amados, por favor, traga um conselho, algo que esclareça ou oriente essa situação. Por que essa dúvida? Essa dúvida está baseada na dor do passado. Três de ouros. 2 de espadas. Rainha de ouros. Essa dúvida, ela está baseada na dor do passado. Essa dúvida, ela está baseada nessa nessas coisas que um dia vocês viveram e vocês estão de certa forma tentando negar o futuro com base no passado, né? Tentando entender ou considerar que as coisas serão como foram antes, que você vai viver mais decepções. Isso é até que compreensível, né? Mas não é isso que eu vejo aqui. Como conselho, o 3 de ouros, ele vem aqui e diz o seguinte, ele diz que isso é algo novo. Isso não é o passado. Isso não representa o passado. Que o que você está vivendo agora com esse companheiro é um nível mais elevado da realização, sabe? É como olhar para as estrelas e descobrir que existe algo muito maior do que aquilo que você acreditava que era o limite. Pode ser uma pessoa muito inteligente, uma pessoa intelectual, isso pode ser um sinal para você. Alguém que fala com você sobre as estrelas, que te ensina sobre as estrelas, que gosta das estrelas, assim como você talvez goste das estrelas. É alguém que eu sinto que tem aqui uma sapiência, você olha, uma das sensações que você tem ao lidar com essa pessoa é que essa pessoa, ela é uma pessoa mais elevada. E esse é o grande conselho, você sabe que essa pessoa não é igual às outras pessoas. Você sabe que essa pessoa é uma pessoa mais elevada. Então não tem por que ter dúvida daquilo que você sabe que é bom, confiável e prazeroso. Porque se for você essa pessoa que está nessa dúvida, nessa resistência,
Essa outra pessoa, ela já manifestou que está pronta, né, e disposta para te receber. Então o que falta é você aceitar. Agora, se for o contrário, se você estiver lidando com essa pessoa que está manifestando essa resistência, então o que eu posso dizer é que a ação da espiritualidade que muda essa situação está aqui no presente, que me leva a entender que logo essa situação vai ter uma melhora. E eu desejo que tenha. Eu desejo que a espiritualidade abençoe os corações de vocês na sua espera, na sua compreensão, nas suas buscas, e que as coisas melhorem logo, que essa leitura ajude vocês a terem mais clareza, entendimento, serem inteligentes em relação àquilo que vocês estão vivendo e sentindo, porque com inteligência e bondade os caminhos eles se tornam mais compreensíveis. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.